pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje, na parceria que fizemos com a Unifax, a Universidade de Salvador, para fazer a gravação de episódios do Papeando com Pamplona aqui no Campus Tancredo Neves, em Salvador, na Sala Rui Barbosa, um dos espaços mais bonitos aqui deste campo. E nós vamos aqui entrevistar professores do curso de graduação em Direito da Unifax, grandes nomes do direito, grandes nomes do magistério baiano e brasileiro, falando sobre temas realmente polêmicos. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu vou ter a satisfação de entrevistar Rodrigo Nascimento, advogado, professor, doutor em Direito e o título mais importante que ele tem, pai de Marcelinho. Meus amigos e meus amigos, que bom ter você aqui, Rodrigo Nascimento, no episódio do Papeando com o Pamplona. Para mim é uma honra, professor. Agradeço demais o convite e espero que seja um programa bem produtivo. E vai ser, sem sombra de dúvida. Cara, porque vocês sabem, né? Professor Rodrigo é casado com a professora Juliana. Eu já entrevistei a professora Juliana e ele estava lá na plateia fazendo até perguntas. Você confere lá o episódio lá anterior sobre ela. E esse ponto, hoje, é a vez dele. Chegou a sua vez. E, cara, a gente vai falar de um tema que mistura direito material com direito processual. Aspectos processuais da tomada de decisão apoiada. Esse é um tema que dialoga, inclusive, com vários episódios anteriores do Papeando. Nós fizemos um episódio do Papeando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência com Marcos Errar. Fizemos um sobre curatela, sobre a humanização da curatela com Nelson Roosevelt. E hoje vamos ver a perspectiva processual. Rapaz, isso é muito legal quando a gente tem esse espaço. E que bom que eu vou ter essa oportunidade junto com você, que se tornou um amigo, é uma pessoa que frequenta a minha casa, a gente tem os nossos momentos, as nossas maratonas nerds, e que bom, cara, falar contigo. Vamos começar? Vamos papear? Vamos. E nessa ideia de papear, a gente tem que explicar um pouco, tem que, digamos assim, situar a questão. Então eu queria que você falasse para o pessoal em que consiste a tomada de decisão apoiada e como ela foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, quando nós falamos de tomada de decisão apoiada, a ideia é que uma pessoa que tem a deficiência, uma pessoa com deficiência, ela nomeie ao menos 2 pessoas para auxiliar ela na tomada de suas decisões. O Instituto surge muito influenciado por conta da Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência, que foi implementada aqui no Brasil, no plano interno, pelo Decreto 6.949, de 2009. E que é um exemplo super didático, porque é a primeira norma internacional que é inserida no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Exatamente. E no artigo 12, nós já percebemos aí a razão da tomada de decisão apoiada, na qual a ideia não é suprimir a curatela, porque a curatela é um sistema protetivo, porém, a curatela ela implica em muitas condutas de substituição da vontade. Enquanto que a ideia da tomada de decisão apoiada não é essa. É fazer com que o apoiado, o requerente, ele tenha aí a sua autonomia preservada sem necessitar de afastar a sua capacidade. Então, ele é o protagonista. Perfeito. Então, anos depois do decreto... Essa observação sua aí, falando no diálogo mesmo, porque dos aspectos interessantes, inovadores no ordenamento, é justamente essa mudança de perspectiva. Exato. Ou seja, ambos são assistenciais, ambos são protetivos, mas a curatela, ela faz substituir a vontade, pensando na vontade presumida. Na tomada de decisão apoiada, nós queremos que a pessoa com deficiência se manifeste. Exato. Então, desde 2009, com o decreto, e desde 2007, 2008, com a convenção, nós já começamos a perceber uma mudança na visão acerca da capacidade civil, na qual a curatela ela tem que ser enxergada hoje como um instrumento extraordinário, né? Um instrumento em último caso para ser utilizado. É a última ratio mesmo. Exato. E aí, anos depois, surge aí a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015,
E essa lei, ela inclui, aí ela muda, né, a perspectiva da capacidade, então ela altera os artigos 3º e 4º do Código Civil, mas também ela inclui o artigo 1783-A. Ela inclui o artigo 1783-A no Código Civil e aí passa a versar sobre a tomada de decisão apoiada. E o que é importante é interessantíssimo que você é professor de processo, mas domina o direito material também. E essa é a fase da transição que eu quero saber. Como é que se materializa, como é que se formaliza uma tomada de decisão apoiada? A partir de um termo feito judicialmente, homologado judicialmente, realizado tanto pelo a pessoa a ser apoiada, quanto pelos apoiadores que ela escolher. Como é que funciona? Essa pessoa escolhe 2 pessoas que são de sua confiança, o código fala em pessoas idôneas, 2 ou mais, e juntas elas fazem um termo. E esse termo, ele vai fazer parte aí da petição inicial. Quando nós damos entrada na ação, não temos um procedimento específico, mas o artigo nos dá alguns nortes de como o processo vai se desenvolver. Normalmente, o que é que nós estamos vendo na prática? Tem a petição inicial, o juiz é equipado, né, por uma equipe multidisciplinar, se valendo de uma equipe multidisciplinar, ele faz uma audiência juntamente com o Ministério Público para ouvir tanto os pretensos apoiadores e a pessoa a ser apoiada. Logo depois, nós falamos que vai ser feita uma pesquisa, uma investigação da vida social, tanto da pessoa a ser apoiada quanto dos apoiadores, e preferencialmente os juízes estão preferindo que seja um assistente social, né? Rodrigo, tem perícia? A princípio não, mas já tivemos alguns casos de haver sim a perícia. E logo após, vai ter o parecer final do Ministério Público e o juiz vai decidir se ele vai homologar ou não esse termo. É óbvio que o juiz ele pode, juntamente com as partes, tentar ajustar esses termos. E assim, com a homologação do termo, o Instituto passa a entrar em vigor ali para a vida da pessoa. Eu gostei dessa resposta, essa referência ao aspecto prático. E eu quero realmente que esse episódio do Papiano tenha essa característica. E eu vou insistir. Como é que tem sido, na prática, o reconhecimento da validade de decisões tomadas com este apoio? O que vem ocorrendo é o seguinte. A tomada de decisão apoiada, eu estava parando para pensar, o EPD, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já tem 10 anos. E até hoje muitas pessoas não conhecem a tomada de decisão apoiada. Eu ensino essa matéria em sala de aula e eu vejo que os alunos ainda, pode isso. Exato. Então, qual é o problema que eu já aconteceu lá no escritório? Bancos não reconhecerem, porque muitas vezes eles falam, não, a pessoa precisa ser interditada. Cartórios nós já tivemos problemas também, mesmo tendo uma decisão judicial do nosso lado. Apesar de o artigo 1783, lá pelo parágrafo 4º, ele dizer que, havendo aí a homologação do termo da tomada de decisão apoiada pelo juiz, os negócios jurídicos, dentro dos limites desse termo, eles serão válidos junto com a assinatura do apoiador e do apoiado. Então, quando nós falamos de validade, hoje, de fato, nós estamos ainda enfrentando uma certa resistência de órgãos. Contudo, de alguns anos para cá, eu estou percebendo um crescimento jurisprudencial acerca da aceitação da tomada de decisão apoiada. Teve um caso que chegou no STJ, por exemplo, em 2022, em que o STJ era um rapaz que, desde pequeno, ele tinha epilepsia e os parentes dele queriam interditar ele. Só que foi feita uma perícia médica, uma avaliação, alguns exames, e ficou constatado que ele não necessitava de uma interdição. E o que é interessante na decisão? A decisão, ela recomendou, indeferiu, né? Ela falou que concordava com os juízes e os desembargadores de piso,
de que não era caso de uma interdição, contudo, ela recomendou que as partes entrassem com o processo para que houvesse uma tomada de decisão apoiada. Então, nós vemos os tribunais querendo incentivar esse modelo, mas ainda, de fato, há uma resistência dos órgãos. Olha, quando eu ensino essa matéria em sala de aula, né, e eu ensino, quando estou falando de parte geral, embora também fale um pouco sobre isso na parte de família, né, meus alunos, minhas alunas suscitam com frequência: professor, como é que a gente pode garantir que esses apoiadores realmente atuem em benefício da pessoa com deficiência? Como é que o sistema vê isso? O código, ele prevê, no artigo 1783-A, que o juiz e o Ministério Público, mesmo após a homologação, eles têm o dever de fiscalizar. Além disso, a própria pessoa que requereu, ela pode solicitar a retirada de um apoiador. O próprio apoiador, ele pode pedir para sair. Óbvio que ele não vai acontecer de ele pedir e ele já sair. Ele tem que esperar uma decisão judicial. Só que tanto o apoiador ele pode requerer a sua saída, quanto o apoiado pode informar algum problema que ele tenha com algum apoiador. E pode existir, inclusive, uma necessidade de prestação de contas mensais, como acontece na curatela. E, inclusive, o próprio Código Civil ele fala para a gente utilizar o procedimento da curatela para prestação. Então, quando nós temos esse cenário de fiscalização, nós sabemos que se tivermos qualquer problema com algum apoiador, nós vamos ter aí algum respaldo, tanto por parte do Ministério Público, quanto por parte de um magistrado. Essa parte do magistrado muito me interessa, a minha condição de magistrado há mais de 30 anos. Eu quero entender, na sua visão, como estudioso da matéria, você já refletiu sobre essa matéria no seu mestrado, atua na prática, na advocacia, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você avalia o papel do juiz na homologação e nessa fiscalização que você mencionou. O juiz ele tem um papel importante desde o iniciozinho do processo. Porque o juiz, ele entende que, muitas vezes, há uma linha tênue entre uma pessoa necessitar de uma interdição ou necessitar de uma tomada de decisão apoiada. Então, assim como nós já tivemos casos em que se recomendou entrar com a tomada de decisão apoiada, nós também já tivemos casos em que as pessoas tentaram entrar com a tomada de decisão apoiada. Era um caso, uma pessoa que tinha esquizofrenia já avançada, e o juiz falou que não era caso de tomada de decisão apoiada, tendo em vista que, pelos fatos e pelas provas trazidas aos autos, ficou muito claro que a cognição da pessoa estava comprometida a ponto de ser necessário se utilizar da curatela, da interdição. Então, o juiz ele vai junto com a equipe multidisciplinar, e é interessante que o código deixa isso de forma bem geral para deixar o juiz bem livre para se valer de assistentes sociais, que é o que normalmente eles se valem, de médicos, de psicólogos, de pessoas da área da saúde, exatamente para que ele consiga aí visualizar se aquele termo trazido aos autos é interessante e se aquele termo trazido aos autos é possível, e se dá para fazer algum ajuste ou se não tem necessidade. Mas o juiz, sabendo que aquele termo tem que ter um prazo definido, pode ser um prazo de 1 ano, pode ter um prazo de 10 anos, e aquele termo ele pode vir a ter alguns ajustes. Porque, na verdade, quando o juiz homologa, possa ser que a realidade da pessoa mude. E aí seja necessário adequar o caso. É por isso que o código fala, tem que haver uma fiscalização intensa do juiz, mesmo após a sua homologação. Perfeito. Olha, esse tema é fascinante. Esse tema merece ser estudado e aprofundado muito mais. E tem uma galera aí que tá doida para fazer umas perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Professor Rodrigo, tudo bem? Eu sou Marzale Vasconcelos e eu gostaria de saber em que ponto a tomada de decisão se torna substituição do posicionamento da pessoa apoiada. Muito boa pergunta, Marzale. Quando nós falamos de tomada de decisão apoiada, a ideia é exatamente que não haja substituição de vontades. É a lógica. Não é? Essa é a lógica. Curatela.
Até porque a razão da tomada de decisão apoiada, a essência dela, é exatamente nós criarmos uma cultura de que o fato de a pessoa possuir deficiência não faz com que a capacidade dela, por si só, deva ser afastada. Perfeito. A questão é, na realidade, na prática, pode sim acontecer de haver manipulação de vontades causadas pelos apoiadores, a vontade da pessoa apoiada divergir dos apoiadores, os apoiadores eles agirem com coação, com dolo, exatamente para distorcer a realidade da pessoa apoiada. Quando esses pontos são constatados, a ideia é que os apoiadores sejam, de fato, afastados. Perfeito. E aí, Rodrigo, tudo bem? Aqui é Michel Cardoso. Eu gostaria de saber como se disciplina a responsabilidade civil dos apoiadores. Obrigado pela pergunta, Michel. Pergunta interessante, porque o artigo 1783-A, ele não aborda sobre as punições ou a responsabilização, tanto civil quanto criminal, dos apoiadores, né, diante de alguma conduta ilícita que eles possam ter. Entretanto, eu não vejo necessidade de haver essa previsão no artigo 1783-A. Por quê? Porque nós temos o artigo 186 do Código Civil, nós temos o artigo 927 do Código Civil. Ele já prevê que se você causar dano a outrem, você tem a obrigação de indenizar, né? Você tem a obrigação de reparar. Então, o Código Civil, fazendo uma interpretação sistemática, ele por si só já basta para fins de responsabilização dos apoiadores. Assim como, se eles recaírem em estelionato, ou recaírem em fraude, ou recaírem em qualquer tipo penal, eles podem sim responder criminalmente. Olá, professor Rodrigo. Eu sou Luziane Tonhá Cardoso e gostaria de saber como é possível compatibilizar o CPC e o EPD nos temas curatela e tomada de decisão apoiada. Pergunta, Luziane. Nós podemos nos valer para haver essa conciliação, porque assim, eu não consigo enxergar as leis de forma isolada. A ideia é que elas sejam analisadas de forma sistemática, né? Então, a tomada de decisão apoiada em relação ao seu procedimento, nós temos que analisar esses processos sobre o enfoque da essência trazida pelo decreto 6.949, né, da Convenção de Proteção às Pessoas com Deficiência. Nós temos que olhar sobre o enfoque do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência. E nós temos que analisar que o nosso código, ele traz compatibilidades com o procedimento a ser adotado pela tomada de decisão. É por isso que existem os processos de tomada de decisão, mesmo que não haja o procedimento disposto em lei, tipificado em lei. Então, nós utilizamos instrumentos da curatela, prevista no CPC. O juiz, quando vai interpretar, ele não tem aquela visão antiga de se a pessoa tem alguma limitação cognitiva, por exemplo, alguma deficiência intelectual, eu já vou deferir de qualquer jeito o plano trazido para tomar de decisão. Então, eu tenho que analisar de caso a caso, pois as novas leis, as leis mais atuais, elas me obrigam a isso. A essência e os princípios de proteção da pessoa com deficiência, elas me obrigam a isso. Então, ainda que nós não tenhamos uma tipificação, de fato, o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, ela toca e ela se comunica assim com as outras leis. Perfeito. Olá, professor Rodrigo. Me chamo Marina Fonseca e eu gostaria de saber quais são as principais dificuldades processuais na tomada de decisão apoiada. Boa pergunta, Marina. Eu me lembro que, assim que eu entrei no mestrado, eu fui escrever um artigo sobre a tomada de decisão apoiada e eu estava elogiando bastante a tomada de decisão apoiada, falando que era uma inovação. Só que eu me deparei com alguns problemas. O primeiro problema é acerca da falta de regulamentação. Por mais que nós tenhamos um código, por mais que nós tenhamos um ordenamento jurídico que traga uma compatibilidade e que traga uma facilidade para que nós consigamos entrar com uma ação de tomada de decisão apoiada, nós temos alguns problemas. Como, por exemplo, se
um apoiador ele não concorda com a decisão do apoiado, o código diz que nós temos que perguntar, questionar ao magistrado para que o magistrado ele resolva essa situação. Só que imaginem se é uma situação em que várias decisões não há uma convergência de ideias. Então sempre a gente vai ter que se valer do magistrado. Então isso faz com que o Instituto se torne pouco atrativo por causa da burocracia que ele pode criar. Sempre que tiver uma divergência, a gente tem que falar com o juiz. Às vezes são coisas simples, uma compra e venda de um veículo. Aí o apoiador discorda da compra, eu vou ter que falar com o juiz. Aí a compra e venda de um celular, aí eu vou ter que falar com o juiz. Então eu acho que é um instrumento importante, é um instrumento necessário, mas é um instrumento que nós ainda precisamos de ter uma maior segurança jurídica para resolver certas situações que hoje em dia nós conseguimos visualizar. Perfeito. Olá, professor Rodrigo. Me chamo Marliane Alves e gostaria de saber se a sociedade brasileira está preparada para compreender e respeitar o Instituto de Tomada de Decisão Apoiada. Muito obrigado pela pergunta, Marliane. É uma pergunta um tanto quanto complicada de responder, porque a curatela, até hoje, a sociedade não se mostra pronta para a curatela, né? Nós sabemos do estigma que tem em cima da curatela, né? E o estigma é tão forte que a gente está querendo utilizar a curatela em último caso, muito por causa do estigma que foi criado. A tomada de decisão apoiada, hoje ela é vista por muitos que desconhecem o assunto como uma curatela mais abrandada, mais leve, né? Então, já se criou um estigma para a tomada de decisão apoiada. Enquanto que muitas pessoas também já enxergam a tomada de decisão apoiada como um instrumento que não teria aí um grande valor. Porque se a pessoa tem a cognição para nomear duas pessoas para apoiarem, muita gente acha que ela não necessitaria. Contudo, hoje nós vemos que a tomada de decisão apoiada, ela vem sendo utilizada tanto para pessoas com deficiência intelectual e mental, quanto também com pessoas que tenham deficiências visuais, auditivas, físicas em geral. Né? Então, eu ainda acho que nós precisamos evoluir, né, acerca da aceitação desses instrumentos. Eu ainda acho que nós temos que observar que tanto a curatela quanto a tomada de decisão apoiada, elas não servem como instrumentos de invasão da capacidade civil. Elas servem como instrumentos de proteção da capacidade civil. E se nós tivermos alguns problemas existentes dentro desses instrumentos, a ideia é que nós tenhamos mecanismos para sanar esses problemas que possam vir a existir. Só que a essência dos instrumentos protetivos da capacidade devem sim ser mantidos. E Marliane, eu achei sua pergunta sensacional. E digo que talvez a compreensão da sociedade para a necessidade de institutos como esse é na tomada da consciência da finitude. Ninguém fica para semente, ninguém permanece. Todos nós somos passageiros e tomar a consciência de que podemos perder aos poucos a nossa lucidez, a nossa capacidade de tomar decisões, é algo que, numa mente ou numa sociedade que é consciente, deveria fluir naturalmente. A resistência a esses institutos é um diagnóstico de quanto precisamos ainda, na palavra de Rodrigo, evoluir. E, meu querido Rodrigo, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, de ter a oportunidade de aprender e de te ouvir. E você é alguém que se tornou um amigo querido, alguém que frequenta a minha casa. Eu fico brincando que eu me considero um vovô de Marcelinho, o seu filho, aquela coisa fofa, né? E, cara, me dê a honra de um brinde do Papioto. Muito obrigado, professor. Foi um prazer.
E meus amigos e minhas amigas, este foi mais um episódio do Papiano. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Veja todos os episódios das temporadas anteriores. Dessa temporada e das temporadas anteriores. Há muito material muito legal trazido para você. Trazendo temas jurídicos com profundidade e leveza. E sempre com um toque de poesia. Até a próxima. Tomada de decisão apoiada. Que desafio danado! Tomar decisões é ato pensado. No apoio e reflexão, buscar caminhar para escolhas certas, sem tropeçar. Com informações atualizadas, conclusões são mais ponderadas, mas é preciso ter cuidado para não errar o alvo desejado. Proteger sem sufocar. Eis o desafio a enfrentar, pois violentar a vontade é falhar. Um preço muito alto a pagar. Então, caminhar com sapiência é decidir com prudência, com planejamento, a encontrar o equilíbrio perfeito, sem tropeçar. A tomada de decisão apoiada não é uma formalidade maquiada. É processo que exige respeito e não se faz de qualquer jeito. A autonomia é, ao final, liberdade de escolher o que se quer de verdade. Pois quem decide, com ajuda e carinho, descobre a plenitude do próprio caminho. Até a próxima.